todo mundo que está aqui conosco. Bom, acho que a gente pode puxar uma rodada de apresentações aqui. Primeiramente, obrigada, pessoal. Em nome do IRELGOV, queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui com a gente. Esse é mais um webinar da série que vem sendo promovido, né, pelo Instituto para debater temas que estão relacionados com a nossa atividade, e o tema de hoje não tem como fugir, né? A gente não tem como falar de relações governamentais sem falar de ética, de transparência, de integridade. Acho que está muito intrínseco na natureza da nossa profissão, e a forma como a gente acredita que tem que ser feito esse trabalho inclusive o posicionamento do IRELGOV. Apesar da mídia usar ainda de forma constante o termo de lobby para atividades que não são consideradas muito democráticas, né? Acho que ontem mesmo a gente teve um case desse que saiu, vinculado a uma prática ilícita. A gente tem que considerar que existem boas práticas, que tem cases bacanas para a gente discutir, e também pensando que no ano que vem teremos um ano de eleições municipais. A gente preparou esse webinar para trazer duas especialistas que estão aqui comigo, que eu estou honrada de fazer a moderação desse webinar. Mas para me apresentar brevemente, meu nome é Rebeca, eu sou sócia da BMJ, sou gerente de relações governamentais, atuo na área há quase 10 anos. Ano passado eu aceitei o convite da Ana Lose e do Jorge para assumir o Comitê de Ética, onde a gente está estruturando o código e a estrutura do comitê. Em breve teremos novidades para contar para vocês, mas hoje a gente veio discutir com essas duas especialistas, que eu vou deixar tanto a Elizabeth Amori como a Mariana Cobre se apresentarem, antes da gente já puxar algumas perguntas e começar o nosso bate-papo. Beth, quer começar se apresentando? Claro, com certeza. Bom dia a todos. Obrigada pela indicação primeiramente, indicação da Tati, para que eu pudesse estar aqui hoje. Agradecimento especial a você, Rebeca, a Lara, Mariana, é um prazer estar com vocês aqui hoje. E obrigada a vocês também que estão aqui, logo no horário. Estou vendo aqui a Denilde, a Yolanda, o Roberto, a Patrícia, o Lucas, a Maria da Glória e acho que é o Danilo, né? Então, sejam bem-vindos mais uma vez. E para me apresentar um pouquinho, então, eu sou Elizabeth Amori, podem me chamar de Beth, se tiverem alguma pergunta aqui no momento da apresentação. Eu trabalho na área de compliance há quase 20 anos, e eu tive o prazer de iniciar nessa área quando ainda não existia a legislação brasileira anticorrupção, então, implementando programas de compliance desde 2002 em multinacionais de grande porte, em virtude de acordos de leniência em outros países, né? Acordo com o DOJ nos Estados Unidos, em virtude de temas concorrenciais. Então, depois fui convidada a trabalhar numa empresa brasileira, que aí então tinha também feito o seu primeiro acordo de leniência na Lava Jato, e aí fui convidada para estruturar o programa de compliance deles, reestruturar, né, esse programa de compliance que vinha aí pós-leniência, uma empresa de construção, e hoje eu faço parte, trabalhei também numa multinacional americana, e aí também com esse contato muito próximo com as pessoas que trabalhavam nas áreas de relações institucionais ou governamentais, e hoje eu estou no escritório Finoc Ustra, um escritório de Campinas, e atuando também em todas as esferas de um programa de compliance, todos os pilares de um programa de compliance. Então, eu queria deixar bem aberto esse canal para vocês, se vocês quiserem fazer pergunta, para que a gente seja bem prático. Eu vou procurar trazer exemplos bem práticos do meu dia a dia, em contato com essas áreas que são tão importantes nas empresas, falar um pouquinho, e aí a gente trouxe o desafio, o que nós vamos conversar, né, com os participantes. Eu quis trazer hoje, eu vou compartilhar minha tela, vocês me avisem quando vocês estiverem vendo, por favor. Beth, deixa só eu apresentar a Mari antes, e aí a gente já abre a tela. Só perfeito, ela... eu pensei que fosse na hora dela ela se apresentar, me perdoe. Desculpa, imagina. Imagina. Já só para a gente fazer a rodada e todo mundo se conhecer aqui. Combinado, me perdoe. Por favor, Mari. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Mariana Cobre, advogada. Minha área de atuação é compliance regulatório, que é uma nova abordagem do compliance, né? E aí hoje eu trato muito de ambientes regulados. Então, auxiliar organizações, lideranças e seus processos
a estarem em conformidade normativa, que é o compliance, com pautas do momento, né? A gente tivemos a onda da Lava Jato, com um tema de programas de compliance e integridade muito grande. Essa onda não passou, mas hoje a gente já tem no Brasil um nível de maturidade nesse tema, e a gente começa a ter demandas em outras áreas, por exemplo, diversidade, e aí eu sou especialista em compliance de gênero, então, em ambientes regulados, hoje é uma grande demanda que chega até mim, e também o regulatório na pauta de infraestrutura. Tudo ali dentro do guarda-chuva do ISD. E como que eu cheguei, né? Eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história, como que eu cheguei aqui nessa temática. Eu era do Ministério Público na época da Lava Jato e comecei trabalhando com compliance público, quando veio realmente a efetiva demanda por meio de comando legal dos programas de compliance, os programas de integridade no Brasil. Colaborei no CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, por 2 anos, coordenando o programa de integridade do Conselho, do Conselho Nacional do Ministério Público, junto com procuradores e promotores de justiça que atuaram na Lava Jato. Na sequência, eu tive uma experiência na Dinamarca, junto com a Transparência Internacional. A gente foi fazer um programa de fellowship, um grupo de brasileiros que tiveram alguns projetos selecionados, porque a Dinamarca ainda figura como o país menos corrupto do mundo, e a gente foi lá entender um pouco dessa dinâmica. Eu até vou trazer essa experiência para vocês. E aí lá eu quis deixar o serviço público, então voltei para o Brasil com um redirecionamento de carreira de ir para a iniciativa privada e auxiliar organizações privadas e não mais públicas com essa temática do compliance. E aí o compliance foi transmudando aí durante a minha trajetória, a minha carreira. Sempre trabalhando o combate à corrupção, enfrentamento à corrupção, programas de integridade. Quando isso estava já estagnado, estabilizado, e hoje eu entendo que a gente tem um nível de maturidade bom no Brasil e a gente vai aperfeiçoando e mantendo ali os procedimentos de integridade ética, veio o boom do ISD e da diversidade, e aí o compliance teve que se moldar a isso também. Então, esses ambientes que eu chamo de ambientes regulados, que tem tudo a ver com compliance, hoje é a minha principal atuação, depois dessa trajetória e uma história aí com combate à corrupção. E aí eu estou aqui para conversar um pouco com vocês. Eu fico em Brasília, né? Minha área de atuação é Brasília. Eu sei muito bem como o trato com agentes públicos, né? Então, assim, eu que já estive no setor público e agora na iniciativa privada, e no regulatório, no compliance regulatório, tem muito essa relação público-privado, os interesses privados com as obrigações que os entes públicos nos exigem. No Congresso Nacional, por onde eu circulo muito por conta do monitoramento dos projetos de lei, enfim, a gente vê algumas dificuldades dos profissionais de RELGOV ali no trato com o governo, os entes públicos, e a minha intenção aqui é bater um papo com vocês, também quero ouvir, quero poder apontar algumas experiências, alguns procedimentos, o que a gente pode fazer para melhorar essa relação, para blindar os profissionais de RELGOV e auxiliá-los a estarem em conformidade, que é um super desafio, estar em conformidade com códigos de conduta ética, dos quais esses profissionais muitas vezes não participam da sua elaboração, não têm uma gerência sobre a sua elaboração. E será que esses códigos refletem a realidade no dia a dia ali do que vivem os profissionais de RELGOV? Então, a gente vai vir para conversar um pouco sobre essa relação e uma forma de blindá-los. Rebeca. Muito obrigada, Mari. Então, já vamos puxar a Beth para essa. Beth, acho que uma pergunta que todo mundo tem, né, até já puxando esse gancho que a Mari colocou, é como que a gente pode garantir essa formalidade na interação com os agentes públicos e evitar esses riscos para a reputação, tanto do profissional como para a imagem das empresas e das associações, enfim, das entidades que eles representam. Vou deixar a palavra com você e, pessoal, fiquem à vontade para colocar perguntas aqui no chat para a gente puxar essa conversa depois. Combinado. Então, vou compartilhar a minha tela. Veja, por favor, se vocês estão vendo.
Foi? Ainda não. Então, vou de novo. E agora? Agora sim. Ótimo. Vocês estão vendo já no formato de apresentação? Sim. Ah, legal. Então, perfeito. Então, falando um pouquinho, né? Primeiro, antes de entrar no tema especificamente, né? Eu quero compartilhar uma experiência. Quando eu trabalhei diretamente dentro das grandes empresas, né? Das grandes empresas, o que eu observava muitas vezes, né? Que as pessoas, os funcionários, os times, os colaboradores, eles não tinham conhecimento do que efetivamente uma área de HelGov fazia. Algumas vezes, eu não sei se vocês que estão aí concordam comigo, algumas vezes eles nem sabiam da existência dessas áreas dentro das empresas. Isso eu estou falando de grandes empresas, né? Então, o maior desafio que nós tínhamos quando nós estávamos lá, né, quando eu estava lá e o time de compliance, e hoje a gente ajuda muitas empresas a fazerem isso, é essa interação entre as áreas de HelGov e compliance. Então, quanto mais vocês puderem, né, incentivar a comunicação, incentivar treinamento, proximidade da área de vocês com as áreas comercial da empresa de vocês e todas as demais da empresa, né, a área de compras, área de supply, de suprimentos, no caso, área de compras, as áreas de compliance, todas as demais áreas da empresa, quem trabalha na área de healthcare, que foi uma área que eu tive bastante interação também nos últimos tempos, que é bastante desafiador essa interação com a esfera pública, com os hospitais públicos, né? Então, o incentivo aqui é que vocês tratem cada vez mais dessa aproximação, dessa divulgação, de que todos saibam efetivamente o que vocês fazem, né? Já existe no mercado, né, muito significado, as pessoas significam muito, né, a questão das interações com a esfera pública, e significam de uma maneira, infelizmente, de uma maneira ruim, não sei se vocês concordam comigo, né? E tá tudo bem, isso faz parte do dia a dia, né? Que no nosso país, infelizmente, por si só de falar desse tema já causa aí um certo desconforto, né? Uma certa preocupação adicional. Então, vamos transformar essa preocupação em desafio. E é essa oportunidade que a gente quer trazer aqui para vocês, né? É desafiador, mas desde que a gente tenha, de alguma maneira, transparência nas nossas relações com a esfera pública, tudo fica mais fácil. Então, não existe, eu vou falar ali mais na frente, né, mais à frente, não existe aquele, eu vou fazer, mas isso eu não vou registrar. Eu vou nessa reunião, mas isso aqui não precisa registrar, né? Isso aqui vai ser tão simples, eu vou falar algo tão simples. Não existe isso. A transparência é a chave do sucesso das relações existentes entre a esfera pública e a esfera privada. E além da transparência, o que é importante saber também trazer, né? Algumas vezes eu recebi algumas consultas no meu dia a dia, né? Olha, Beth, eu fui convidada para uma reunião naquela entidade governamental, naquele órgão público, né? E eu queria saber se eu posso ir. E aí eu voltava para eles assim, que legal, que bom, que bela oportunidade, o que você vai fazer lá? Qual o objetivo desta reunião? A pessoa não sabia. Né? A pessoa respondia, isso as pessoas, mais especificamente as pessoas que estavam ali na área comercial, né? Nas áreas de contato direto com a esfera pública. Então, eu fui convidado para... Não sabia. Então, aí eu devolvia. Por favor, aborde mais sobre isso. O que você vai exatamente fazer lá? Qual é o propósito dessa sua reunião? Qual é o objetivo? O que isso vai trazer de fruto para a empresa onde você trabalha, né? Então, por incrível que pareça, eu senti muitas vezes a falta de conhecimento sobre aquele propósito daquela relação que seria estabelecida com a esfera pública, né? E o mais importante de tudo, seja curioso, faça perguntas. Beth, eu não sei, mas, poxa, a pessoa que me convidou para essa reunião, então a pessoa que me pediu para visitar a minha empresa é uma pessoa de um cargo tão elevado. Estou meio sem graça de perguntar. Pessoal, nos dias de hoje não tem mais isso. Nos dias de hoje podemos sim enviar um e-mail questionando qual é o objetivo, qual é o propósito dessa reunião, o que vamos fazer nesse dia, qual é a agenda. Então, seja curioso e pergunte sempre aquilo que você não tem dúvida. Porque se você vai, de alguma maneira, ter uma interação direta com a sua área de compliance, com as pessoas que são responsáveis por te apoiar nessas interações, com certeza você vai receber algumas perguntas. E essas provocações, elas servem sempre, como a Rebeca comentou,
para resguardá-los, e como a Mariana comentou, para blindá-los, né? Para que a gente tenha tudo de maneira extremamente transparente e registrado, e para que se algum dia, né, tiver alguma outra empresa que é seu concorrente, inclusive, que queira colocar numa mídia, olha, a empresa X está se reunindo com a pessoa tal, que é um funcionário público, e quiser manchar a sua reputação, vocês vão estar seguros de que aquele contato, aquela interação foi feita de maneira segura, foi feita de maneira transparente. E aí, com a possibilidade, eu vou falar sobre esse registro, sobre a formalização, com a possibilidade de demonstração de tudo aquilo que ocorreu naquele dia, daquele grande evento. O ano que vem é ano de eleições, como a Rebeca comentou, né? E existe muito, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu sim, muitos pedidos, né, de candidatos, né, a conhecerem as fábricas das empresas. Alguém aqui já passou por isso? Né? Tem, não tem? Algumas vezes tem. E sempre me vinha, né? Tem empresas, é claro, pessoal, e está tudo bem também, que dizem não nos momentos de eleição, né? Tem lá as suas regras internas, que é exatamente o desafio que a Mari comentou, né? Então, tentar conciliar com as suas regras internas da sua empresa e aquilo que existe no mercado também, né? Para que tudo fique ali bem adequado e bem ético, bem transparente, né? Então, além disso, é importante que você saiba, que você conheça as suas regras internas. Se a sua regra interna é não recebemos ninguém em momento de eleição, você já vai de maneira educada falar assim, olha, infelizmente, nesse ano eleitoral, nós não vamos poder recebê-lo aqui na nossa fábrica, mas está estendido um convite para o próximo ano, para que você venha conhecer, e aí nós temos aqui uma pauta, nesse dia nós vamos fazer isso, nós vamos visitar a fábrica X, nós vamos até te oferecer um almoço, dependendo, no nosso refeitório, em valor razoável, né? Ter aí atenção para esta forma de receber e a transparência com que aquilo vai ocorrer. Então, esses são os princípios básicos, as dicas iniciais que eu sempre dou para que a gente possa começar essas interações extremamente seguros e resguardados, né? E aí, para falar um pouquinho sobre a questão dessa formalização, né? As perguntas. Meu terceiro quadrinho do slide anterior, minha terceira imagem, era falando exatamente sobre a questão do pergunte-se, né? Da curiosidade, da interrogação. Quando você quer fazer um convite, ou quando você recebe um convite, tem essa preocupação desse como foi feito o convite, ou como devo fazer o convite. Eu tive algumas experiências que a gente já tinha um modelo padrão pronto. Uma carta pronta de convites que poderiam ser enviados para entes públicos para participarem de determinados eventos. Então, se não tem ainda na sua empresa, talvez uma sugestão para que vocês possam trabalhar com o seu time de compliance ou com o jurídico, para que tenham esses padrões de convites, porque ali vai estar certinho como você convida e como essa interação vai ocorrer, né? De novo, a transparência é a chave do sucesso dessas interações. O objetivo, aquilo que eu falei para vocês do propósito, eu tenho um objetivo legítimo, tá claro? O que a gente vai fazer nesse dia? E aí eu sempre pergunto para a pessoa que me busca, para a pessoa que fala, Beth, eu tenho esse desafio aqui, eu tenho esse convite, eu quero mandar esse convite, ou então eu recebi esse convite. Eu pergunto assim, você está confortável para receber esse convite? Que momento você está vivendo dessa interação? E às vezes aparece, pessoal, eu estou prestes a participar de uma licitação, e essa pessoa que está me convidando é a pessoa-chave lá da esfera governamental, do órgão público que eu vou participar dessa licitação. Opa, já começa a gerar ali, né, uma atenção especial para que a gente possa analisar aquela situação e dar, então, o go ou no go para aquele encontro, para aquela interação, né? Por quê? Porque o convite pode ser mal interpretado. E aí, quando você tem esse desconforto e essa má interpretação que ela pode ocorrer de alguma maneira, como é que você se resguarda disso? E aí, pessoal, tá tudo bem se, em conjunto com as áreas que são responsáveis por dar esse suporte para vocês, se ao final vocês decidirem, não vamos para essa, agora não está legal, não é o momento, mas vamos deixar agendado aqui para a gente voltar numa outra oportunidade? Perfeito. Se você quer fazer o convite, tá tudo bem se a gente falasse, olha, aqui tem esse risco, mas vamos tentar minimizar esse risco? Esse risco nós vamos minimizar
enviando uma carta padrão assinada, pedindo autorização para o superior dessa pessoa que será convidada. Então, deixar isso robusto para que esse pequeno risco que foi identificado seja mitigado. Então, o importante aqui é que vocês estejam blindados e que a decisão de vocês seja uma decisão conjunta, que todo mundo diga, vamos receber, ou então vamos para essa interação que vocês são acostumados a fazer, né? Que vocês farão, no caso. E aí a questão que eu falei do momento comercial, né? Algumas vezes quem trabalha em HealthGov não tem conhecimento de todos os negócios que estão em andamento na empresa, não é mesmo? Então é muito importante entender também esse momento comercial que a empresa está vivendo, com aquele convite que será feito ou aquele convite que será recebido, né? Por quê? Porque para receber uma pessoa ou convidar uma pessoa, um ente governamental, é muito importante que exista a imparcialidade, que esse momento seja imparcial, né? Que a gente possa ter esse recebimento, esse convite feito, de maneira em que não haja uma negociação prestes a ocorrer, prestes a ser finalizada, ou um aditivo a ser celebrado, enfim, qualquer coisa envolvendo aspectos comerciais. E outro ponto também extremamente importante, né? Hoje nem tanto, porque hoje, a Mari comentou, acho que a Rebeca falou um pouquinho também, hoje em dia, né, quando nós falávamos de compliance há 20 anos atrás, ainda tinha aquele, né, alvoroço, no Brasil, compliance não vai dar certo, compliance no Brasil não, né, imagina, como é que vamos fazer isso, né? Hoje não, pessoal, hoje tem, né, tem empresas de pequeno, médio, grande porte, tem ali os seus requisitos mínimos de compliance. Ah, mas a minha empresa não tem uma área estruturada, não tem problema. O importante é que você tenha essa conscientização para fazer o certo mesmo que ninguém esteja olhando, né? Então, não tem uma área estruturada, mas sou eu de HealthGov que sou responsável pelo sistema de compliance da empresa. Perfeito, você tem compliance. Eu não tenho uma área que chama compliance, não tem problema, mas você tem compliance, né? Você tem atividades que te resguardam para todos os pontos relacionados ao apoio, ao combate, né, à corrupção e ao combate a todas as demais atividades que podem ser consideradas, né, atividades antiéticas. Você tem isso. Ou então, como a Mari comentou, né, eu também gosto muito, afinal a gente vai tentar abordar um pouquinho, trabalhar nessa questão de inclusão. Como é que um programa de compliance ele é inclusivo? Como é que ele atende a diversidade, né? Então, todo mundo, queira ou não queira, tem um chapéu de compliance dentro das empresas. Então, não se preocupe se não existir, se não está estruturado, ou se está estruturado, o importante é que tenha essa interface. E para falar sobre isso, né, o último item aqui é o sexto, há muito tempo atrás, infelizmente, era comum, especialmente na esfera de healthcare, né, de medical, que várias pessoas fizessem eventos em lugares extremamente luxuosos, né? Quem nunca ouviu isso, né? Hoje, pessoal, já há uma ponderação muito grande, né? Onde é que a gente vai fazer esse evento? Qual é o local do encontro com esse ente público? Por que eu estou escolhendo esse local? É apropriado? É transparente? Né? O que eu vou conversar nesse local? Então, pessoal, é muito importante que exista curiosidade. Tá bom, onde é que isso vai ocorrer? Vai ser na minha fábrica. Eu vou levá-los lá no chão de fábrica para conhecer. Eu vou levá-los para visitar a minha empresa e, ao final, vamos almoçar no refeitório. Ou se minha empresa tem um restaurante executivo, eu vou levá-los para almoçar no restaurante executivo. Olha que perfeito, a minha agenda está aqui. Agora, olha que diferença. Ah, Beth, então, eu tenho aqui a minha agenda, né? A minha pauta na agenda, ela funciona assim, eu já recebi para analisar, tá? Abertura do evento, meia hora. Abertura do evento, ok. 5 horas, visita ao hotel. 5 horas para visitar o hotel? Para fazer o quê, né? O que vai ter nessas 5 horas? 1 hora, encerramento e jantar. Cadê a atividade que faz sentido naquele evento, né? Cadê aquela agenda que vai discutir um tema que faz sentido para a empresa e para a esfera pública? Não tem. Então, essa importância de local adequado, de agenda, e aqui estão as dicas que eu estou colocando aqui para nós, né? É muito importante. É muito importante que seja formalizado, pessoal. Existem empresas que possuem ferramentas de controle dessas interações. Eu não sei se vocês têm isso, né? Mas eu já participei já trabalhei em empresas que tinham lá o seu sistema próprio para pré-aprovação de interações com a esfera pública, ou de patrocínios até, né, para alguns eventos em que a esfera pública participasse também. Então, veja se vocês têm, de alguma maneira,
uma forma, pode ser no seu SharePoint, pode ser no OneDrive, pode ser em qualquer local. O importante é que isso esteja registrado para fins de uma auditoria futura, para fins de uma apresentação futura, se você for solicitado. Então, a formalização desse pedido de visita ou desse envio de convite para visita é muito importante. Para quem que você vai enviar? Algumas vezes é necessário analisar, inclusive, eu já falei isso no slide anterior, a necessidade de verificar qual é o cargo dessa pessoa que você está convidando. Olha, é o cargo X. Nós vamos ter que pedir autorização para o seu superior também para você participar desse encontro, desse evento, para eu poder fazer essa interação. Pode ser? Faça isso, também faz total sentido, né? Então, identificar, né, essa visita, esse propósito, é muito importante para que você tenha esse registro efetivo. E aí, como é que eu vou registrar? Nós temos, inclusive, a possibilidade, né, de ter modelinhos de atas de registro, né? Então, participantes, a data, e entrando bem aqui na prática para você construir essa ata. Participantes, a data, o local, o que será dito e o horário. Está pronto a sua ata. O que aconteceu nesse dia? Escreva. Conversamos sobre o tema tal, falamos sobre isso, foi decidido isso, né? E fica tudo ali de maneira muito adequada, né? E aí você tem seu registro completo. Você tem o registro no envio do pedido para esta visita, para essa interação, e o final da ata. Fecha, eu costumo chamar, fecha o kit de compliance, fecha o kit dessa interação efetiva, né? E outra coisa também importante, né? Esse advocacy que a gente fala muito, a questão do lobby também, né, Mari, que a gente comentou, e Rebeca, a gente conversa bastante, né? A maior parte das empresas precisa saber que existe uma pessoa específica para fazer esse advocacy, não é qualquer um que pode fazer, né? Tem que ter essa preparação, a pessoa tem que ser preparada para fazer essa interface, né? E também, mais uma vez, é importante que tenha esse convite formal para a realização dessas atividades. Por quê? De novo, pela transparência e para que aquilo que for tratado em determinadas situações sejam tratadas de maneira adequada, de maneira correta. Um exemplo que eu vou dar aqui, eu tive uma vez uma pessoa que participou da área comercial, uma empresa extremamente estruturada, ele sabia como é que funcionavam as interações com a esfera pública e ele fazia parte de uma entidade de classe. E fazendo parte dessa entidade de classe, ele falava em nome da empresa. E numa das reuniões, né, tudo misturado, tudo junto e misturado, esfera pública, esfera privada, começaram, então, a discutir sobre questões de cartel, de precificação, né? Ali a questão de divisão de mercado. Esse funcionário ele era extremamente treinado, né? E ele sabia o que ele tinha que fazer nessa reunião. Alguém sabe aqui o que tem que ser feito? Alguém quer falar, quer participar? Se quiserem, o microfone está à disposição para vocês abrirem. Fiquem à vontade. Se vocês não falarem, eu vou contar que foi muito engraçado. Esse profissional era um profissional diferenciado. Alguém quer? Deu um ataque de tosse nessa pessoa. Um ataque de tosse maluco. Ele levantou da mesa, derrubou o café. Por quê? E depois ele veio me contar. E ele se retirou e pediu para registrar em ata a retirada dele da reunião. Chegando na empresa, a primeira coisa que ele fez foi me procurar. Ele falou, Beth do céu, você não sabe o que aconteceu hoje, mas eu fiz aquilo que você me mandou, hein? Por quê? A gente dava, né, falava em treinamentos, retire-se, mas retire-se de maneira marcante. Eu falava isso nos meus treinamentos, retire-se de maneira marcante. Não saia de fininho, porque senão ninguém nem vai ver que você saiu. Então, retire-se de maneira marcante e deixe registrado em ata. Ele foi bastante marcante, eu diria, né? Teve um ataque de tosse ali demais, derrubou o café na mesa, o pessoal... Nesse momento, esse tema não... Faço parte de uma empresa que tem seu código de conduta, não podemos tratar desse tema, quero registrar na minha ata, tal hora estou me retirando desta reunião. E foi. Perfeito, deu tudo certo. Então, é esta maneira também que muitas vezes as pessoas não conversam sobre isso, não sabem o que fazer, elas sabem que não pode, mas elas estão lá no meio da reunião, elas não sabem o que fazer. Vou ficar quieto nessa hora que é melhor. Não, o melhor nessa hora é se retirar. Se você quer se retirar de maneira marcante, está tudo bem. Se não, peça para consignar em ato, então depois mande um e-mail na hora tal, me retirei da reunião, porque a minha empresa, procure sua área que possa te ajudar, o seu jurídico, HelpGov ou Compliance, para escrever um e-mail dessa sua retirada desta reunião. Então, esse é um caso concreto também que a gente traz. O meu tempo, eu não sei como é que está, mas eu acho que já deu, né, um pouquinho. Eu vou finalizar aqui falando sobre cortesias de negócios e patrocínios.
Pessoal, é muito comum, né, nos relacionamentos comerciais que isso ocorra. Quando a gente fala esfera privada, fica mais fácil. As empresas têm lá as suas regras de valores, né? Aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é considerado brinde, aquilo que é considerado presente. Quando a gente fala dessa interação de cortesia de negócio com a esfera pública, já muda totalmente, né? Muda totalmente, primeiro, existem empresas que falam, não podemos nada, sequer brindes para a esfera pública, e aí tem empresas que dizem que pode, mas que tem que ter uma aprovação prévia. Então, tem várias situações, né? Então, o que eu quero dizer aqui? O bom senso sempre, a transparência está aqui de novo, muito, muito, muito cuidado na questão da vantagem indevida, que até este brinde, pessoal, porque tem muita gente que pensa assim também, né? Ah, mas a minha empresa falou que poderia até R$100 ou até $100, então eu dei aqui esses R$100, esses $100, né? Independentemente do valor, se você tem aí uma questão envolvendo qualquer ponto que possa gerar uma vantagem devida a oferecer ou a receber, né, um benefício, não. Né? Então, as pessoas têm que ter essa sensibilidade também. E aí, um desafio, né? Ah, então tá, pergunte se a pessoa pode receber aquilo que você está oferecendo. Está de acordo com as suas regras internas? Está de acordo com as suas regras internas, mas é mais do que isso. Você tem que verificar o código de conduta da parte com que você quer oferecer também. Se existe uma legislação específica que fala, nem ofereça. Por isso que você precisa se aprofundar, né? Se existe uma legislação específica que fala, você não pode nem oferecer porque eles não podem receber, né? Para que você vai oferecer se você sabe que eles não podem receber? Então, você já nem cogita, né? Você já nem faz o convite. Então, você trabalha com a prevenção, né? Que é um dos pilares essenciais de um belo programa de compliance. Você previne, você detecta e você resolve. Deixar para resolver é o pior, né? Porque aí você já fez tudo, aí você vai resolver ali como é que fica, né? Então, vamos antes trabalhar bastante na prevenção, para entender. E aí, certificar-se de que efetivamente o valor estão adequados ou se pode oferecer para aquele órgão público. O brinde, o que é um brinde? Né? Às vezes as pessoas não sabem o que é um brinde e o que é um presente. Normalmente os brindes são permitidos, são itens de valores baixos, uma caneta, um bloquinho de notas. Ah, mas eu vou colocar lá no vinho com o logo da empresa, né? Mas eu vou colocar lá numa garrafa de vinho o logo da empresa, vou tirar lá o papel e vou colocar lá, né? O nome da minha empresa, virou um brinde? Não. Né? Não virou um brinde, porque a gente tem bastante criatividade, né, pessoal? Dá para trabalhar com bastante item de criatividade. Refeição, propósito, momento, frequência, razoabilidade. Você convidar toda semana para almoçar aquela mesma pessoa. Mas por quê, né? Ou 2 vezes por semana. Olha essa frequência, está um pouquinho estranho, né? Tem empresas, inclusive, que falam sobre a frequência e razoabilidade e limitam. E tem empresas lá que têm seus sistemas controles. Se você registra uma aprovação prévia de uma interação, primeira, aí a segunda, quando chegou na terceira, acabou, não pode mais, já dá lá o seu teto. Também isso pode ser estabelecido, por que não? Isso pode ser escrito no normativo, né? Sobre os patrocínios, né, pessoal? Já vi várias vezes, e até doações também, né? Já vi várias vezes também oportunidades, né, de patrocínios e doações. Então, como é que isso funciona, né? Identificar esse momento, o objetivo desse patrocínio, a causa, né? O que você está patrocinando? Qual é a causa desse patrocínio, né? Às vezes é um evento no órgão público para ajudar uma determinada região carente, né? E aí delimitado em várias situações, poxa, sua empresa é extremamente forte nisso, nesse apoio, né? Sua empresa trabalha no ISD e faz isso de maneira transparente. Por que não analisar e participar desse patrocínio, desse apoio? De maneira transparente, de maneira correta. Então, sempre analisar, se questionar, perguntar e dar aí a transparência ao fato concreto e registrar. Registrar tudo. Mas, Beth, eu não sei como registrar, a minha empresa não tem. Com certeza você vai ter aí o seu jurídico, ou você mesmo, uma forma de deixar aquilo, leia, e aí coloque sempre no lugar daquele que vai te auditar. Você está lendo ali, você vai, mas isso aqui nem eu estou entendendo. Se daqui a 2 anos eu for chamado para prestar esclarecimento sobre esse fato, nem eu vou entender, deixa eu escrever melhor isso que está aqui, para que eu possa entender e para quem esteja do meu lado possa entender. Um exercício que eu sempre recomendo é, escreva, dê para o seu colega ao lado, leia, está claro para você o que aconteceu? Né? Tá funcionando? Você acha que se a gente for auditado um dia, se a gente apresentar isso como prova, como evidência, né, de que a gente fez tudo certinho, você acha que a pessoa que vai levar a entender? Perfeito. Aí, se a resposta for positiva, seu documento está pronto, seu registro, sua formalização está adequada.
e siga em frente, que aí vale muito a pena e vai funcionar. Então, era isso que eu queria falar, pessoal. Ao final, a gente vai voltar um pouquinho. Vou, então, aqui abrir para a Rebeca. De novo, muito obrigada, mas a gente vai conversar mais um pouquinho daqui a pouco. E a Rebeca vai passar, então, a palavra para a Mariana. Mais uma vez, obrigada, pessoal. Obrigada, Beth. Você trouxe tantos casos práticos, né, de situações que a gente vive no dia a dia. Depois a gente volta para abordar um pouquinho mais. Mas já puxando a Mari para a conversa, porque eu acho que tá muito linkado aqui tudo que vocês estão falando. E essa questão de seguir, né, as diretrizes públicas, né, principalmente a lei anticorrupção, que acho que foi um marco aqui no Brasil para delimitar esses limites que precisam ter nas interações. Mari, eu já te puxo com uma pergunta. Como que a gente faz como profissional de HelpGov? A gente segue as diretrizes das companhias, das empresas, das associações, ou a gente segue o que está no público, ou a gente faz esse híbrido, né, esse remix entre os dois códigos, o público e o privado? Por favor, fique à vontade. Bem, vamos lá. Enquanto o apoio aí coloca a minha apresentação, que eu vou tentar até ser breve, eu coloquei ali vários pontos importantes para a gente refletir, e aí eu deixo esse material à disposição. Eu quero, antes de responder sua pergunta, Rebeca, fazer uma menção aqui honrosa a uma das participantes, que é a Denilde, tá, Denilde? Eu vi o seu artigo no Jota sobre a presença feminina aí nas relações governamentais e fiquei muito feliz porque, como eu falei, é a minha principal pauta hoje, o compliance de gênero. Eu convido todo mundo aí no meu LinkedIn, é algo que eu falo quase que diariamente, principalmente por conta do monitoramento de ambientes regulados de gênero e tratar da presença feminina nos espaços públicos e privados. E sem dúvida que os profissionais de relações institucionais, governamentais, as mulheres ainda têm as barreiras ali para exercerem essa atividade. E a gente precisa falar mais sobre isso. E aí eu vi lá no Instagram a referência ao artigo do Jota, da Denilde, que está aqui participando com a gente. Eu não poderia deixar de falar. E aí, Rebeca, já fica até a dica para um próximo evento a gente tratar especificamente do compliance de gênero, né, Beth? Para as profissionais mulheres de HelpGov e encararmos aí os desafios, as barreiras. Hoje a gente já tem um avanço na legislação brasileira, a gente tem avanços em legislações locais, por exemplo, no Distrito Federal tem a lei que trata especificamente da proteção às mulheres nos espaços públicos, né? A violência política de gênero. Então, aonde a gente chega, a gente vai tratar desse assunto ali na relação com os agentes públicos, nos ambientes que ainda refletem o machismo estrutural, o sexismo ali estrutural da nossa sociedade. Então, eu queria falar um pouco sobre isso e acho que vale a gente discutir mais esse tema no âmbito aqui das associações, enfim, com os profissionais de HelpGov. Bem, vamos lá. Com relação à transparência, integridade, compliance nas relações governamentais, pode passar meu próximo slide. Eu trouxe uma série de provocações que não vai dar para a gente tratar de todas elas aqui, mas fica aí para a gente refletir, discutir e avançar no âmbito individual de cada organização, enfim. Vou pedir para passar o próximo slide, por favor. Acho que tem que colocar no modo cheio também. Pelo menos para mim não apareceu. Não, o anterior. Então, a premissa aqui do que a gente discutiu e tentou ver como objetivo desse evento é auxiliar e blindar as lideranças que realizam as relações institucionais, governamentais, ali na execução do seu trabalho, intermediando os interesses privados com a relação, trato com o poder público. E aí eu trouxe uma série de provocações, né? A diferença entre o programa de integridade e o programa de compliance, que é os fatores de sucesso em um programa de compliance
executado pelo profissional de RealGov, né, que, como eu falei, por vezes não participa ativamente e aí não consegue fazer refletir num código de conduta, por exemplo, as dificuldades diárias ali que tem. E a Beth falou muito sobre a questão da comunicação, comunicar e interagir o tempo inteiro com a área de compliance, para fazer refletir nos instrumentos ali, dentre eles o código de conduta ou o código de ética, a postura do profissional de RealGov no seu dia a dia ali no trato com o ente público. A gente tem vários projetos de lei tramitando aí no Congresso para regulamentar efetivamente a atividade de RealGov, né? E a gente precisa avançar com isso, e a gente precisa fazer refletir esse dia a dia também nas normativas que estão tramitando aí no Congresso. Os programas de compliance público e os programas de compliance corporativo da iniciativa privada, como convergir interesses públicos e privados ali, que é justamente a pergunta que a gente vai tratar um pouco mais. A conduta ética em tempos de eleições, a pauta ISD, a diversidade enquanto um pilar de um programa de compliance, como deve ser observado isso nas relações governamentais, os riscos de danos reputacionais e de imagem, e aqui eu estou falando não só para a organização que o profissional representa, mas principalmente para o profissional, pessoa física, né, aí na sua carreira, os cases e boas práticas. Respondendo à primeira pergunta da Rebeca, e aí está aqui dentro desses programas de compliance público, interagindo com os programas de compliance da companhia, da empresa que o profissional representa. Como que vai convergir os interesses? É óbvio que o profissional de RealGov, ele lida com N entidades públicas, ali, N entes públicos, e não tem como absorver os códigos de conduta de todas as organizações públicas. Afinal de contas, cada órgão acaba tendo ali, embora cumpra uma linha mestra, meio que padrão, é o que a gente observa, acaba tendo regulamentos, normas diferentes. O ideal, é óbvio, que é você chegar num ente público e minimamente compreender o que é uma conduta antiética ou não para aquele ente, né? Como a Beth falou, para você se antecipar e não fazer uma colocação, uma oferta de algo que seja enquadrado como uma conduta ética. Antiética, o que a gente observa também nos códigos de conduta ou nos programas de compliance dos entes públicos é que normalmente eles não estabelece um capítulo específico para trato com terceiros, né? Eu tenho falado muito isso. Eles já trabalham, a própria lei anticorrupção trouxe isso, como que os fornecedores do Estado, do ente público, devem se comportar na hora de contratar com o serviço público. Mas e os profissionais de RealGov? Esses códigos estão tratando dessa relação? De uma maneira específica, não. Mas é sempre importante compreender o que para aquele ente se enquadra ou não numa conduta ética. Óbvio, cumprir o código de ética da companhia que eu represento tem que estar na ponta da língua, né? E é importante, não é uma obrigação legal, mas é importante conhecer o que é uma conduta proibitiva ou não para aquele ente com o qual eu estou me relacionando. Não dá para ter o domínio, como eu falei, de todos os códigos, mas há um comportamento meio que padrão dos programas de compliance no âmbito público, que é aquele tratado ali na lei anticorrupção. Já até adentrando aqui por conta do tempo, Rebeca, há um outro ponto que foi colocado até aqui no chat, a questão da época eleitoral. Eu já trabalhei em federação de indústrias, que eu dirigia o jurídico e o compliance, o manual de conduta eleitoral. E aí é uma dica que eu até coloquei para a Rebeca, falei, olha, já que está trabalhando o código de ética aí do Instituto, já tente abrir um capítulo só para tratar de como deve ser a conduta dos entes no período eleitoral. Eu tive a oportunidade de trabalhar um manual específico só sobre isso. Eu estou até com ele aqui na mão, depois eu posso disponibilizar um padrão que eu entendo que é relevante do que abordar no manual de conduta eleitoral. E isso blinda muitos profissionais de RealGov, né? Porque eles já sabem como fazer, como que a companhia entende que é importante. Há um pedido do ente público que eu estou numa tratativa de conhecer o chão de fábrica. Pode, não pode? Qual é o procedimento? É a clareza, né? É ter a transparência, como a Beth colocou, a comunicação
por meio de normativos escritos que vai conduzir o papel ali do que o RELGOV pode ou não pode fazer. Então, assim, eu gosto muito de colocar os comportamentos que são esperados do profissional, a relação com o governo, as atividades políticas, trazer a política de conflito de interesse no recorte para o período eleitoral, o uso dos espaços, foi colocado aqui, às vezes há muito pedido de utilização de espaços, né? Podemos fazer um evento na universidade ou na empresa que tem um super auditório, e aí o candidato se utiliza, às vezes, daquele evento para uma campanha eleitoral, político-partidária, sabe? E a instituição é pega de surpresa, porque aparentemente é um evento que não tem caráter eleitoreiro ali e se torna. Então, como que vamos estar preparados para isso, né? Então, ter normas claras e comunicar essas normas é o que faz garantir uma blindagem, principalmente ao profissional que está ali na linha de frente, com os pleitos, as petições dos entes públicos, que por vezes a maioria chega nas instituições privadas por meio do profissional de RELGOV. Então, isso é um tema super importante a tratar. Pode passar aí o slide. Eu vou ser assim, bem breve, bem resumida, e eu acho que é importante o debate aqui, ou a gente tratar de questões mais para frente. Aqui é um dado das dificuldades que a gente tem no Brasil, como um país realmente difícil de se investir. Pode passar. O slide mesmo que eu quero trazer como um case para vocês, pode passar. Questão da integridade como um valor individual, daí a refletir no valor institucional, organizacional ali, pode passar. E o case que eu gostaria de trazer foi a minha experiência na Dinamarca, como o país menos corrupto do mundo, né? E aí a gente foi para lá num grupo de brasileiros da iniciativa privada, ente público, na época eu ainda estava no Ministério Público, para entender qual é o segredo, então, do país menos corrupto do mundo. E, na verdade, quando a gente chegou lá, foi um programa de fellowship, então tinha estudo em sala de aula, e tinha interações com órgãos públicos e conhecer também iniciativa privada. O case estudado fomos nós, na verdade, porque eles queriam saber o seguinte: como que pode um país que é um dos que mais legisla no mundo, tem tanto procedimento legislativo, vocês sabem colocar na lei muito bem os parâmetros, as ferramentas de combate à corrupção, e vocês, na prática, têm índices altíssimos de corrupção? Porque na Dinamarca, eles não legislam tanto como a gente. É a questão cultural, que a gente sabe que está impregnado ali, né? Eles têm vem de toda aquela... a palavra é muito importante da história dos vikings, né? Muito forte lá. Então, a questão cultural, é lógico, ela prepondera. Não há uma necessidade de tantos comandos legais para determinar a conduta do cidadão ou das instituições públicas ou privadas. Mas o que é o segredo deles? É o nível de confiança social, que é gigantesco lá. Então, assim, as pessoas confiam muito umas nas outras, as pessoas confiam muito no Estado, o Estado confia muito nas pessoas. É uma relação de confiança muito bem estabelecida. Entre pessoas, entre instituições, entre pessoas com instituições. E aí eu gosto de trazer essa foto, que eu até tirei, porque foi uma coisa que me chamou a atenção, e para mim é a maior representatividade do alto nível de confiança, é quando relaciona o filho da gente, né? Quando a gente entrega o nosso filho para alguém cuidar, é talvez a maior relação de confiança que pode ser estabelecida. E aí, indo para todo dia ali para a aula de manhã, né? Primeiro me chamou a atenção esses carrinhos de bebês aí parados. Alguém já pode ter visto isso em alguma reportagem. É muito típico de lá, e era inverno, então estava muito frio, e esses carrinhos de bebês todos parados, muitos assim, nas calçadas, e ali do lado está a rua e do outro lado o comércio. É que um dia eu ouvi um bebê chorando dentro do carrinho, porque na minha imaginação os carrinhos estavam vazios, não tinham bebês dentro, as mães entraram, está muito frio aqui dentro, ou os pais, quem está com o bebê, entrou para tomar um café ou fazer compra, levou o bebê, porque aqui fora está muito frio. Não. E aí eu cheguei para olhar assim, e esses carrinhos aí, praticamente todos tinham bebês dentro. Tinham muitos bebês. Os que estavam vazios eram exceções.
E as mães dentro da cafeteria, tranquilamente, tomando seu chá, seu café, ou fazendo compras no supermercado. E aí, assim, não é que não pode entrar com carrinho de bebê dentro dos estabelecimentos. O nível de confiança social é tão grande que é cultural, há um costume de as mães entram, o bebê está dormindo, está no carrinho, está aconchegado, fica ali fora mesmo, e elas confiam na sociedade ali externa da porta do estabelecimento para fora que vai tomar conta do bebê, e de fato tomam conta. Eu presenciei assim, senhoras passam, dá uma lançadinha no carrinho do bebê, para o bebê parar de chorar. Então a sociedade cuida do filho do cidadão. Essa para mim é a maior representatividade do trust, né? Que é o nível de confiança social. Então lá a confiança é regra, o controle é exceção. Parte-se da premissa da tolerância ao erro, de que o outro está estabelecendo comigo uma relação sempre de confiança e não de desconfiança, como é o pressuposto no Brasil. Qualquer relação que a gente trate hoje, estabeleça, seja numa tratativa, num diálogo, numa marcação de agenda, da iniciativa privada com o ente público, o primeiro pressuposto da mesa é a desconfiança. Sempre tem alguém desconfiado ali naquela relação. O poder público está desconfiado daquele agente privado que está ali. O que ele quer? O que ele quer me oferecer? Né? O que ele quer em troca? E a gente está desconfiado do poder público. O que será que esse ente público vai me pedir para eu conseguir essa pauta? Então, esse pressuposto da desconfiança, ele é muito ruim, mas ele é estrutural, cultural, ainda precisa de uma virada de página, da gente trabalhar muito essa questão. A Denilde escreveu aqui, é uma questão muito profunda de cultura cívica, é isso mesmo, é de cultura cívica, da gente começar a trabalhar com educação, que é o que existe na Dinamarca também. O instrumento forte lá, eles têm já, desde o nascedouro, uma questão cultural, estrutural, enraizada, né, nas instituições, nas famílias, na formação do cidadão, mas eles precisam manter isso, e eles mantêm com forte investimento em educação. E aí as escolas públicas lá é regra, a escola privada é totalmente exceção. Os netos da realeza lá estudam em escola pública. Eu fui visitar, a vontade que dá é de sair do Brasil e matricular seu filho numa escola pública lá. Então, assim, por quê? Para trabalhar essa questão de manutenção dessa cultura cívica, que acaba sendo influenciada por outras relações que o país tem, mas eles conseguem fechar isso. E aí tem essa questão que a gente tem que observar. E nada melhor do que eu estar investido de um código de conduta, de normas claras, transparentes, e colocar na mesa já na relação com o ente público, para minimamente minimizar essa desconfiança que é o pressuposto primeiro ali colocado na mesa numa relação. Então, assim, é isso, eu queria só trazer essas provocações, são muitas coisas interessantes para a gente conversar dentro das temáticas que envolvem o profissional de relações governamentais e institucionais. Eu acho que daqueles temas que eu trouxe ali, a gente pode depois, com o tempo, fazer algumas ações para trabalhar um pouco mais alguns temas. Eu posso disponibilizar também esse padrão de manual de conduta eleitoral, que foi algo que eu já trabalhei com algumas organizações, e também fica aí a dica, repetindo, da gente tratar do compliance de gênero dentro ali no âmbito dos profissionais de RealGov. Obrigada, Rebeca, pelo convite, Beth, pela oportunidade de estar aqui discutindo, a todos e todas as presentes aqui, e fico aí aberta à discussão, também deixo o meu LinkedIn à disposição, quem quiser conversar comigo por lá, enfim, depois eu posso passar meu contato. Muito obrigada, Mari, obrigada, Beth, também, acho que foi riquíssimo, temos muito ainda que abordar e explorar, a gente pode marcar próximas rodadas, inclusive até em forma de artigo, né, Lara, para a gente trazer esse conteúdo, principalmente pensando em um ano de eleições, que a gente fala que passou julho, o pessoal já começa a mirar em eleições municipais, e
para os profissionais que atuam na área e às vezes não estão lá na ponta, né, na esfera municipal, é uma oportunidade também para a gente se precaver e evitar esses danos e adotar as melhores práticas também do que pode, o que não pode, né, para cada companhia a gente pode abordar um pouquinho sobre isso. Eu tenho só uma última pergunta e eu deixo aberta para vocês duas, que eu acho que seria legal a gente falar sobre esse viés de gênero, de diversidade, de inclusão também nos programas de compliance. Eu sei que vocês duas têm bastante experiência sobre esse assunto, se vocês quiserem colocar essas colocações finais também do quais são as novas tendências, o que a gente pode esperar ou se atentar sobre essa pauta dentro dos programas de integridade ou dentro da pauta de compliance de forma geral. Últimas palavras para a gente fechar, por favor. Mari, por favor, porque eu ultrapassei o meu tempo um pouquinho, por favor. Olha, então eu vou inverter, eu vou passar a palavra para uma participante, que é a Denilde, porque agora eu quero ouvir dela, já que ela tratou disso, e é lógico que ela vai ter uma experiência muito concreta de dizer como que tá as barreiras aí de gênero nesses espaços públicos e privados da relação estabelecida pelos profissionais. Quero ouvi-la. Uma referência para todos nós, por favor, professora Denilde. Eu que agradeço aí a abertura desse espaço para falar. Na verdade, esse artigo é resultado de uma pesquisa que nós fizemos, né, em conjunto aí com algumas organizações, o IRELGOV, as mulheres em RELGOV, o ABRIG, pretos e pretas em RELGOV. Então, a ideia, antes de falar sobre os resultados, mas falar rapidamente que é uma proposta de criar uma rede para discutir exatamente alguns dos pontos que vocês colocaram, que é o papel da mulher nas relações governamentais, mas principalmente no combate ao assédio. E o que nos deixou, assim, e a pesquisa foi um diagnóstico para entender em que momento, né, se a gente avançou, se a gente não avançou, e os resultados são muito impactantes do que a percepção das mulheres que estão na área, o quão forte ela ainda vive em todas as barreiras, tanto com relação ao assédio moral, quanto até ao assédio sexual, uma percepção de que o tratamento ainda é muito diferenciado entre um profissional homem e uma profissional mulher. Então, o resultado e o diagnóstico é que a gente tem muito ainda que fazer. E nas duas pontas, tanto nas empresas, que acho que ainda tem espaços que as mulheres ainda têm que atuar, apesar dos avanços em termos de compliance, de regras, né, de espaços que estão se abrindo, ainda tem muito que ser feito também no setor privado, mas no setor público é ainda maior o desafio, a percepção com relação ao papel das mulheres na atuação com os agentes públicos e com os políticos ainda é um grande espaço aí para se trabalhar, e acho que, Mariana, envolve uma questão cultural muito forte, porque não é nem só a questão da confiança no sistema político e na confiança nas relações entre os agentes, mas também na percepção de qual o papel das pessoas nas discussões sobre agenda pública. Então há um desmerecimento quando é uma mulher que leva o pleito do que quando é um homem que leva um pleito para o setor público. Então, acho que na lógica de atuação, acho que ainda é um grande espaço aí para discussão e para a gente tentar avançar. Mas depois a gente pode fazer uma discussão específica sobre esses resultados. Pois vale uma agenda só sobre esse tema, porque eu trabalho muito, muito com ele, é a maior demanda, e assim, o diagnóstico ele é o primeiro passo para a gente entender os níveis de maturidade, o cenário. Eu acho, assim, eu vejo os projetos de lei que estão tramitando no Congresso ainda para regulamentar, de fato, a atividade de uma vez por todas de RELGOV, valem, às vezes, uma revisita a esses projetos para que eles reflitam perspectivas de gênero. A gente tem isso mesmo, a questão do assédio.
as mulheres sofrem 3 vezes mais assédio do que os homens nas relações ali de trabalho. Eu que estou em Brasília, vejo, por vezes, a gente senta numa mesa para diálogo ou para uma tratativa técnica. Uma intervenção de uma mulher precisa ser feita 2, 3 vezes para que a gente seja ouvida e fala, não, o que ela está falando? Então, assim, eu acabo vivendo um pouco isso também. Acho que é a pauta do momento que urge e a gente precisa alavancar cada vez mais isso, sejam nos projetos de lei que vão refletir. Aproveitando até esse momento, tem a lei da igualdade salarial. Como que está a questão remuneratória de profissionais de Helgov, mulheres, homens? Existe uma equidade de gênero ali? Então, assim, são muitos temas. E eu quero depois, Denilde, inclusive, ter acesso, se for possível, a essa pesquisa. Super me interessa. Eu acho que está no final aí da edição dela para divulgar, mas a gente vai divulgar sim, e a gente encaminha, Mariana, acho que é importante. E concordo com você, acho que esse é um debate que ele não se restringe também só à questão da profissão de relações governamentais, ele está presente em todas as dimensões quando a gente discute a questão de legislação. E aí, só abrindo, a gente vê como na reforma ministerial, os ministérios que são comandados por mulheres sofrem mais assédio de troca do que ministérios que são coordenados aí e dirigidos por homens. Então, você já percebe que mesmo no jogo político, essa discussão também precisa ser ampliada. Ainda temos muito que avançar. Infelizmente, em algumas pautas ainda tem essa discrepância gritante, mas acho que é importante a gente ter oportunidades, espaços como esses, para a gente fomentar cada vez mais esse debate. Então, estouramos aqui um pouquinho o nosso tempo, mas acho que foi muito rico ouvir e aprender com vocês. Então, obrigada, Beth e Mariana, por terem aceitado esse convite para falar para a gente. Obrigada por todo mundo que ficou aqui conosco e com certeza traremos mais conteúdo sobre isso, porque temos vários entusiastas aqui da pauta e bastante assunto para ser debatido no futuro. Então, obrigada por todo mundo que participou. Se não tivermos mais nenhum encaminhamento ou nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui, certo, Lara? Temos mais algum outro ponto? Não, eu queria agradecer, Rebeca, em nome do Helgov, a todos que participaram. Eu acho que ficam aqui encaminhamentos muito, muito oportunos para que a gente se encontre em novas oportunidades, para que a gente possa se aprofundar e debater outros temas. Concordo com a Mariana que a questão de gênero, ela urge, ela precisa ser debatida assim, de forma transversal em todos os nossos pontos, e acho que temos uma oportunidade hoje, né, e uma maturidade para fazer isso. Então, aos que estão aqui, eu deixo só um gostinho de que em breve teremos mais iniciativas e um agradecimento a todos pela presença e participação, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Um bom dia para todo mundo. Bom dia.